Pessoal, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa aula de hoje. Nós vamos ver aplicações de conversores estáticos de potência, né? Conversores de corrente contínua a corrente contínua. Hoje nós vamos estudar a topologia Buck. E na próxima aula nós vamos estudar a topologia Boost. Tá? Conversores de corrente contínua em corrente contínua, nós vamos ver os princípios para análise em regime permanente e também o circuito equivalente em regime permanente. A representação matemática do comportamento físico do sistema vai ser abordada. Também nós vamos ver a modelagem do comportamento dominante do sistema. Né? Nós vamos ver que nós vamos ignorar, nós vamos desprezar alguns fenômenos que nós podemos chamar de insignificantes. Modelo simplificado permite um melhor entendimento dos fenômenos físicos existentes. Nós vamos ver que na topologia do nosso circuito, do conversor Buck, nós temos o quê? Dois elementos que armazenam energia, o indutor e também o capacitor. Né? E as aproximações usualmente desprezam fenômenos pequenos, porém complexos ou de difícil representação. Após a compreensão dos principais fenômenos envolvidos, caso seja necessário, nós podemos refinar, né, e incluir esses fenômenos que nós até então estamos desprezando. Nós vamos ver na aula de hoje que nós vamos, um fenômeno, nós vamos fazer com que a ondulação de tensão na saída seja a menor possível, né? Então, seja a mínima possível. Então, nós vamos ver o modelo em regime permanente ou modelo de corrente contínua, utilizado ele permite calcular os limites de tensão e corrente dos dispositivos eletrônicos. Nós vamos ver que nós temos dois dispositivos eletrônicos, uma chave de potência, que pode ser um transistor, pessoal, que pode ser um MOSFET, pode ser um IGBT, e também nós vamos ver que a aplicação do diodo presente no circuito, né? E isso permite, né, o seu dimensionamento. Nós vamos estimar o rendimento do conversor. Nós vamos ver que o nosso conversor, nós temos uma energia na entrada, uma energia na saída. Então, com isso nós podemos estimar um rendimento para esse conversor. Nós também vamos ver o modelo dinâmico, o modelo em CA, utilizado para avaliar os distúrbios, variações da fonte, né, na carga e nos parâmetros do circuito, além de perturbações nos sinais de controle. Então, fonte, carga e circuito de controle, eles podem apresentar essas variações. Então, o modelo dinâmico, o modelo CA, nos permite avaliar, né, esses distúrbios. Seguindo aqui, pessoal, princípios para análise em regime permanente. Vamos ver o balanço de fluxo concatenado no indutor, energia no indutor, energia no capacitor, e essa análise que nós vamos fazer em regime permanente, nós vamos por aproximação de pequenas ondulações, ou seja, o meu ripple na saída, ele tende a ser o menor possível, que é totalmente desejável na aplicação desses conversores. Bom, conversor Buck é um conversor abaixador, né, de tensão, né? Ele diminui a tensão, né, na saída, porém a sua corrente na entrada ele aumenta, né? É um tipo de fonte chaveada que vem SMPS, que vem do inglês Switch Mode Power Supply, que normalmente contém dois semicondutores. Nós já vamos ver o circuito, o MOSFET e o diodo, e também os elementos que armazenam energia que vai suportar a nossa carga, que é o capacitor e o indutor, né? Para reduzir a ondulação, o ripple de tensão, né? É muito usual na prática, né? Que já teve aí a oportunidade de fazer projeto, de dimensionar um circuito real. Na entrada nós podemos ter filtros, né, que combinam indutor, resistor, capacitor, e na saída também, principalmente o filtro ele ser
que ajuda na minimização da ondulação de tensão ou do ripple, né? Ou do ripple propriamente dito. Um conversor buck, um conversor chaveado, ele opera em alta frequência, né? Nós estamos falando aí a partir dos seus 5, 10 kHz, podendo chegar até aí algumas dezenas de kHz até megahertz. Então é um conversor que apresenta uma eficiência de energia relativamente alta, né? Basicamente o que entra na saída, o valor de energia na entrada, ele praticamente é entregue na carga na saída, né? Eu já tive a oportunidade de fazer ensaio, fazer projeto de conversor buck e ensaiar ele em laboratório. Então coloquei watímetro na entrada, watímetro na saída, fui medir os níveis de potência e foi rendimentos de 95, 96%, trabalhando com conversor buck síncrono, tá? Então, os conversores lineares, eles já apresentam baixo rendimento, 65, 70% máximo, porque boa parte dessa diferença aí de energia, ela é dissipada sob forma de calor, tá? Um exemplo de aplicação prática aqui é o computador, né? Que ele tem ali os seus 12 volts, mas ele precisa entregar, né, para o USB, para o DRAM, para a CPU, 1.8 volts ou menor. Então, é um circuito em eletrônica de potência bastante usado, bastante aplicado na prática. Então, está aqui o nosso circuito. Nosso circuito é composto de uma fonte VG, nós temos uma chave, que pode ser um transistor bipolar, um MOSFET, um GBT. Nós temos aqui os nossos dois elementos, indutor e capacitor, né, elementos que armazenam energia. Nós temos a nossa carga, que aqui é um resistor, né? E aqui nós vamos ter a nossa queda de tensão em cima da carga, né? Então, nós vamos fazer uma aproximação de pequenas ondulações, onde nós temos a tensão em função do tempo. Nós temos aqui V, aqui estão tracejado uma tensão contínua, que é a tensão na saída, que é desejável. E sobreposta a ela nós temos uma tensão que varia com o tempo, uma tensão alternada, né? Exatamente aqui é o nosso ripple, né? Então, a nossa tensão na saída VT em função do tempo é a nossa tensão constante V, mais o nosso ripple, nossa ondulação de tensão. Se nós formos para a aproximação de pequenas ondulações, nós vamos fazer isso desprezível. Como que opera esse conversor buck? Qual o princípio de funcionamento dele? Bom, a chave, quando ela está desligada aqui, não tem, a fonte está desconectada da nossa carga. Quando nós ligamos a nossa chave, né, a fonte faz fluir uma corrente que vai carregando o nosso indutor, né, e a tensão aplicada aqui em cima do capacitor vai alimentando o nosso capacitor. Quando ela abre, né, isso mantém a carga funcionando já, tá? Quando ela abre, a tendência é não ter tensão na carga, porém, a energia armazenada nesses dois elementos aqui supre, nesse período que a chave está aberta, supre a carga de energia, fazendo com que a tensão fique constante. Então, por isso, nosso objetivo, né, é manter essa tensão aqui constante ao longo do tempo. Ok? Esse é o princípio de funcionamento. Aqui diz, basicamente, né, o princípio de funcionamento. Vocês, depois de uma lida, dê uma olhada. Eu quero perguntar alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tá tudo certo, pessoal? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, então, vamos pela aproximação de pequenas ondulações, né? Vamos fazer o V do ripple muito menor do que o nosso V, que é constante. Então, o nosso VT vai ser igual a V, tá? Então, em conversores bem projetados, a ondulação da tensão é pequena, né? Então, a forma de onde pode ser determinada ignorando essa ondulação. Então, essa ondulação aqui, ela não é desejável. A carga gosta de enxergar aqui uma tensão constante. Corrente contínua para corrente contínua.
Vamos prosseguindo aqui. Então está aqui o nosso circuito, que nós já mostramos aqui o princípio de funcionamento dele. Nós vimos que a nossa chave, transistor bipolar, MOSFET, IGBT, ela pode ter duas posições. Na posição 1, que é fechada, na posição 2, que é aberta. Quando a chave estiver na posição 1, ou seja, a chave de potência está ativa, nós temos esse circuito, né? Então nós temos a nossa tensão de entrada, o nosso gerador, a corrente está circulando, está fazendo a corrente circular pelo indutor, está armazenando tensão no capacitor e alimentando a nossa carga. Na chave na posição 2, a nossa fonte está desconectada da carga, porém a energia armazenada nesses dois elementos durante, né, em que a chave estava fechada, ela vai suprir, né, essa energia agora aqui para a carga, fazendo com que essa tensão aqui fique constante em cima da carga. Então, subintervalo 1, chave na posição 1, fazendo aqui a análise de malha para esse circuito, nós temos o VG, temos o VL e temos o VT, né? Fazendo a malha externa, nós temos que VL no tempo, é o nosso VG, que é contínuo, menos o nosso VT no tempo. Ok? Por aproximação, o nosso VL no tempo é VG menos V. Lembra que o VT aqui é igual a V. Tá? Então, um dado aqui importante qual é a tensão em cima do indutor? VL, o valor da sua indutância é L, DI no tempo DT, ou seja, a variação de corrente no tempo. Tá? Então, resolvendo aqui essa equação aqui, em função da corrente, DL de IL dt é VLT, que é VG menos V. Ou seja, aqui fisicamente nós temos uma coisa importante, o sinal dessa aqui, equação aqui, ó, ela é positivo. Significa que a corrente do indutor varia com uma inclinação positiva e constante. Né? Nós vamos ver através do resultado de simulação, se você for monitorar a forma de onda da corrente no indutor através de um circuito, né, com osciloscópio, você vai ver que quando a chave está ligada, ela vai subir de um valor inicial, que pode ser 0 ou não, até chegar a um valor máximo e ela vai subir com uma rampa. Ok? Então o valor do indutor varia com inclinação positiva. Já com a chave subintervalo 2, chave na posição 2, nós temos esse circuito, né, fazendo análise de malha externa, nós temos que VL no tempo é menos VT, significa que desenvolvendo aqui a nossa equação, que é menos VL, menos a tensão constante sobre L, que é o valor da nossa indutância. Esse menos significa que a corrente no indutor varia com uma inclinação negativa constante. Ok? O que seria isso? Exatamente o que mostra aqui nas formas de onda de tensão e corrente do indutor. Então nós temos a forma de onda da tensão do indutor VL em função do tempo, a forma da corrente IL em função do tempo. Nós vemos aqui, chave está ligada, ativa, 2, chave está desligada, tá? Nós estamos analisando para um período de chaveamento, tá? Nessa posição 1 aqui, nós temos exatamente essa tensão que nós desenvolvemos no slide passado, VG menos V, e aqui ela é negativa, né? Nesse outro período de D' TS, tá? Nós temos um período de chaveamento TS, onde nós temos o D, uma razão cíclica, né? Na posição 1 D e D' na posição 2. Exemplo, se a razão cíclica é o tempo, quanto por cento, de 100%, o quanto por cento a chave vai ficar ligada. Se for 50%, significa que D é igual a D', que é 50% e 50%, somando os dois dá 100%. E aqui nós temos a nossa corrente em função do tempo. Então nós vamos ver que ela sobe aqui, IL, numa primeira posição 0, ela vai subindo como uma rampa,
de forma positiva, na posição aqui da chave 1, né, chegando no seu valor máximo. E depois ela é negativa, né, aí nós temos V, atenção, a corrente aqui é VG menos V sobre L. E aqui, ela é negativa. Por quê? Porque ela decai, vai decrescendo, fechando aqui um período de chaveamento. Tá? Menos V sobre L. Ok? Então, pessoal, seguindo aí, tá tudo certo aí? Então, é o seguinte, ó. Agora vamos verificar essa variação aqui na corrente, né? E L aqui. Então, nós temos aqui a nossa corrente em função do tempo. Desenvolvendo toda essa expressão aqui, nós vamos chegar que L é o meu chave para a posição ligada VG menos V sobre 2 delta IL D, que é a minha razão cíclica quando a chave está ligada, vezes o meu período de chaveamento. Então, vamos ver o balanço de fluxo concatenado no indutor, energia no indutor, né? Nós temos a nossa tensão em cima do indutor, nós vamos integrar e vamos passar para o lado esquerdo da equação a corrente, a variação da corrente, então a derivada está aqui, né? Porque nós estamos integrando, agora nós temos a integral aqui, 1 sobre L, é a integral de 0 até o período TS de chaveamento, e aí nós temos a tensão na carga, VL em função do tempo dt. Tá? Em regime permanente, que é o objetivo da nossa aula, a variação líquida da corrente é zero. Se é zero, né, significa que a tensão média no indutor é zero em regime permanente. A variação líquida é zero, resolvendo a equação, eu chego a esse fenômeno que a tensão média no indutor é zero em regime permanente. Balanço de fluxo concatenado no indutor, nós temos novamente a tensão VL em função do tempo, né? Então, calculando essa área aqui, ó, que nós já determinamos nos slides anteriores aqui, ó, desenvolvendo toda essa expressão, nós vamos chegar aqui a tensão média, né? A tensão média é V igual a D, que é a razão cíclica para a chave na posição 1, vezes o VG. Ou seja, um exemplo prático aqui, inclusive vou apresentar no final da aula de hoje, um resultado de simulação, onde nós temos aqui um VG, a tensão de entrada 100, nós temos aqui uma razão da chave de 48% ou 0,48, qual é a tensão que a carga vai enxergar? 48 vezes 100, 48 volts. Então nós vamos ver na simulação, né, verificando essa equação aqui, que um conversor buck de 100 volts na entrada para 48 volts na saída, né? Lembrando que D' é 1 menos D, a diferença, né? Se eu trabalhar com 50%, 0,5, significa que D', que é a posição 2 aqui, é igual a D, né? Se eu trabalhar, como eu estou trabalhando, por exemplo, no exemplo que eu dei, 48%, né? O meu D' vai ser 1 menos 48, que é 0,52, ou 52%. Então, balanço de carga no capacitor. Nós sabemos que a corrente num capacitor no tempo, o seu valor da sua capacitância é derivada dessa tensão em função do tempo, né? Fazendo de forma análoga ao que fizemos no indutor, mas agora não para a corrente, mas para o capacitor, nós temos que a tensão do capacitor para um período menos a tensão inicial é 1 sobre C integrando, né? Integral de 0 até S, corrente do capacitor em função do tempo. Tá? Em regime permanente, nós chegamos à constatação que a variação líquida da tensão no capacitor é zero. Se é zero, qual vai ser a corrente média no capacitor? Vai ser zero também em regime permanente. Ok? Aqui nós temos, pessoal, o nosso circuito de simulação, né? Onde nós temos a nossa fonte
a nossa tensão de entrada aqui, que é 100 volts. Nós temos a nossa chave de potência, que é um MOSFET. Esse MOSFET ele vai chavear numa frequência de 25 kHz na nossa simulação, ou um período de chaveamento de 40 microsegundos. Nós temos aqui os nossos dois elementos, indutor e capacitor, aqui, que armazena energia. Nós temos o nosso diodo, aqui nós temos 1.7 mAh e aqui nós temos 1.2 microfarad. A nossa resistência para obtermos uma tensão de saída de 48 volts, nós temos 12 volts. Ok? Nós colocamos aqui um sensor de corrente para a chave, para o indutor, para a carga na saída e para o diodo. E estamos também monitorando a tensão de saída e a tensão em cima do nosso indutor. Então, simulando, né, fazendo o zoom aqui, nós temos a tensão. Primeiro vamos verificar a tensão na carga e a tensão do indutor, ok, pessoal? Nós vamos ver que era o objetivo da simulação do projeto ter um ripple, uma ondulação de tensão máxima de 5%. Se a minha saída é 48 volts, então o meu ripple máximo pode ser 2.4 volts, né? Então o valor medido aqui, ó, esse ripple foi 2.277, que é o valor medido desse ripple, que está abaixo daquilo que nós estipulamos, tá? E a minha tensão média na saída do circuito do conversor Buck é 47.38 volts. Okay? Que está errado aqui, coloquei 48, mas é 38 aqui, ó. Dando um zoom nessa forma de onda aqui, que é a tensão no indutor, né, nós temos que a tensão de entrada menos a tensão de saída, que é 100 menos 48, é 52 volts. Então, tá aqui, ó, a nossa forma de onda em cima do indutor. Nós vamos ver que para um período de chaveamento, aqui está um período de chaveamento, aqui está a razão cíclica D, aqui está a D', tenho 48% aqui, 52% aqui. Nós vamos ver que ela está trabalhando aqui, ó, no modo contínuo de corrente, né? Eu não expliquei, mas nós vamos explicar nas próximas aulas que esses conversores chaveados podem trabalhar de dois modos, ou no modo de condução contínua de corrente, ou no modo de condução descontínua de corrente. O que é isso? Quando a chave de potência está desligada e o diodo está conduzindo, né? Se a corrente no indutor começa com um valor diferente de zero, ela está no modo de condução contínua de corrente, que é o nosso caso aqui. Se ela parte do zero, se a corrente parte do zero, ela está no modo de condução descontínua de corrente, ok? Então nós temos aqui, ó, subindo como uma rampa, né? Aqui está com 52.8 até 53.3 e depois ela desce aqui. Então nós temos aqui um ciclo de chaveamento. Aqui nós temos agora as formas de ondas da corrente no indutor, corrente na chave, corrente no diodo, corrente na carga, né? Então, nós demos um zoom também para poder... Nós vemos que a corrente na carga tem baixíssima ondulação, quase uma reta, tá? Então, no próximo slide aqui, na próxima figura, nós vamos ver que estávamos considerando para essa simulação, para esse projeto, 15%, né? Então, nós temos 15% vezes 4 amperes aqui, né? Não volts, que dá 0,6 ou 600 mA. E o valor medido aqui, ó, na corrente do indutor foi de 0,5871. Então, atendeu perfeitamente, né? O resultado de simulação atendeu exatamente os requisitos de projeto que estávamos considerando. Ok? Aqui é um circuito, pessoal, um circuito prático da Texas Instruments, onde nós temos um CI da Texas, que é o LMQ
61460, que é um conversor buck síncrono. Ele já tem lá dentro dele 2 MOSFETs, tem todas as proteções, tem proteção térmica, tem proteção de chute de overvoltage protection, corrente, proteção de corrente, tá? E nesse conversor, inclusive a Texas tem uma evaluation board, uma placa de avaliação, onde ele, na entrada nós temos, ele pode ir de 3 até 36 volts a 6 amperes, e na saída ele está baixando a saída para 5 volts 6 amperes. Tá? Então nós vamos ver que na entrada eu posso dimensionar todos esse filtro aqui, ó, para tornar o que? A minha tensão na entrada o mais constante possível. E aqui eu tenho o meu indutor na saída, o meu banco de capacitores fazendo o meu filtro LC, para que a minha ondulação de tensão aqui, né, na saída seja a menor possível. Ok, pessoal? Bom, hoje é o que nós tínhamos preparado para a aula de hoje. Então, na próxima aula nós vamos ver o conversor boost, que é o conversor elevador de tensão, onde a tensão na saída é maior do que, algumas vezes maior do que a tensão na entrada. Ok? Alguma dúvida, pergunta? Tá? Perfeito. Então eu vou deixar aqui, ó. Então esse aqui nós vamos ver na próxima aula. Então aqui nós temos a nossa referência bibliográfica, né? Nós temos 3 livros bons que está na biblioteca. Nós temos o Erickson, o Rashid e o Ned Mohan. E nós também temos 2 apostilas aqui do professor Pomilho, da Unicamp, e do professor Puma, da Universidade Federal do ABC. Tá bom? Então fica aqui a referência bibliográfica aí. Já se ninguém tem mais alguma pergunta aí, obrigado aí pelo tempo de vocês aí.